Olá, telespectadores. Eu sou Ana Matos, médica, ginecologista e obstetra, e venho apresentar para vocês um programa totalmente inovador. É um programa que versa sobre assuntos da saúde, o universo da saúde, feito por médicos, para leigos e para médicos. Nesse programa, nós queremos apresentar uma revista divertida, com conteúdo sobre vários temas de saúde, com várias matérias, inclusive falando do cotidiano médico, humanizando um pouco a figura do médico, mostrando as nossas dificuldades no dia a dia. Sempre com novidades, sempre com atualidades dentro das diversas especialidades da medicina. Nesse nosso primeiro programa, eu tenho o prazer de apresentar minha colega de especialidade e de turma, doutora Débora, e nós vamos hoje conversar sobre um tema de grande relevância. Vamos falar sobre o Zika vírus e a gestação. Além do Zika, vamos estender um pouco para o chikungunya e para a dengue. Mas como hoje a vedete é o Zika e isso criou um pânico geral, e um pânico é real, não só ilusório, ele é real. As pacientes vêm para nós perguntando: e agora, doutora? Posso engravidar? É o momento? Deixo para depois? E para isso a nossa especialista em gestação de alto risco está aqui. Olá, Ana, parabéns pela iniciativa, excelente sucesso aí com o programa. Bom, primeiramente é importante a gente dizer que às vezes a gente não consegue evitar a pessoa de engravidar, né? Então a gente tem aqui o dever como médica, como ginecologista, como obstetra, de incentivar a gestação, mas com cuidado. O mais importante de tudo que a gente vai poder falar sobre o Zika, dengue, chikungunya é o que? Existem esperanças, existe já a vacina para dengue, a gente tem que fazer o combate efetivo ao mosquito, porque como é que pode um mosquitinho tão pequenininho, o Aedes aegypti, transmitir 3 doenças ao mesmo tempo? E também a gente vai poder passar algumas informações que desses últimos estudos sobre as evidências da microcefalia na gestação. Então a gente está aqui aberto para passar essas informações, é muito novo para mim, para você. Eu acho que em 20 e tantos anos de obstetrícia, desde o H1N1 em 2009 que houve epidemia, agora realmente a epidemia de Zika foi um tiro no peito, porque você já sabe que a dengue pode dar uma dengue hemorrágica, chegou o chikungunya, que eu acho interessante a gente depois para falar alguma coisa realmente, porque dizem que vai ser a febre do verão, a epidemia do verão, mas o pior é você imaginar que um vírus tão pequenininho, um mosquito tão pequeno pode pegar um vírus e transmitir para picar uma mãe, ter uma transmissão por via sexual, transmissão sanguínea e às vezes existem pesquisas já falando em leite materno, não se sabe. Não se sabe se essa transmissão vertical é pior no primeiro trimestre, com certeza é pior no primeiro trimestre, mas já existem casos também de mulheres que adquiriram Zika no último trimestre de gestação, no final, e com a doença exantemática, diagnóstico diferencial de Zika. Essa criança nasceu normal, com perímetro cefálico normal, e depois veio a ter um retardo de crescimento, uma microcefalia, um retardo no cérebro. Quer dizer, as consequências são devastadoras. Sem dúvida. Eu costumo dizer que parece que é um filme de ficção científica, um vírus que veio de uma forma avassaladora, né? Eu até acredito que a gente não deva criar um pânico, mas é uma situação que tem uma gravidade que não tem limites, que nós vamos conseguir medir isso daqui 50 anos. Está vindo aí uma geração de microcefálicos, isso é inconcebível. Débora, mas eu gostaria que você começasse explicando um pouco a fisiopatologia, o porquê que o vírus consegue causar a microcefalia de uma maneira simplificada. Então, de uma maneira simplificada, as informações que a gente tem são até interessantes. Existem 2 tipos, conversando com o infectologista, 2 tipos do vírus da Zika. Um é o asiático, o outro é o africano. E parece que o Brasil conseguiu o recorde, né? Ter os 2. E no Recife, principalmente, a prevalência de um foi diferente.
e isso causa o que? Um neurotropismo. Eu sei que é feio falar essa palavra, neurotropismo, o que que é? É uma necessidade do vírus acometer a parte neurológica. E esse neurotropismo, ou seja, atravessa a barreira placentária, a quantidade de carga viral do vírus é grande, porque você não sabe se é por relação sexual, se foi só pela picada. E no período embrionário, como nós sabemos, até 12 semanas, os riscos dessa microcefalia mais graves, com também alterações de retina, alterações até cardíacas, ósseas. A gente já sabia que a microcefalia dava em toxoplasmose, citomegalovírus, rubéola, sífilis, o herpes. Só que essa incidência tão grande de microcefalia num público já todo com doenças semelhantes à dengue, que veio a descoberta da Zika, ou seja, ruas no Recife inteiras, no Brasil, todo o Brasil, né? E pela disseminação do mosquito, ele já chegou também em alguns outros países da América Latina, então América do Norte inclusive, chegou em Miami, ou seja, a propagação é muito grande. Bom, vocês têm percebido então a importância desse tema, né? Daqui a pouco, logo mais no próximo bloco, voltamos com a doutora Débora explorando um pouco mais esse tema. Agora nós vamos chamar um quadro que eu gostei de fazer, que é o quadro sobre o cotidiano médico. Nessa nossa primeira entrevista, já que hoje é dia 11, ainda estamos próximos da passagem de ano, eu gravei um depoimento com uma colega médica, Tati, que passou o seu Réveillon dentro do hospital em plantão. Foi bastante interessante, foi emocionante, chorei eu, chorou ela, enfim, eu gostaria que vocês assistissem para ver as dificuldades que nós temos. Esse quadro, ele não tem de forma alguma intenção de criticar sistema de saúde, não interessa. Nós somos médicos e independente de onde estamos e trabalhando de que forma, continuamos sendo médicos, mas nós somos pessoas que têm sentimentos, que têm ressentimentos humanos por trás do jaleco. E eu acho que vai ser interessante para a população ter essa visão. Essa é a Tati, que acabou de ter notícias da família via celular e vai comemorar seu 31 de dezembro aí. E aí, Tati, tudo bom? Tudo jóia. O que você me diz? Como que está essa perspectiva do ano novo? Eu espero que seja tranquilo aqui no hospital, né? Eu espero que não venha nenhuma surpresa a mais aí pra gente. Então, e me fale um pouco sobre essa questão de estar de plantão dia 31. Deixar a família em casa, cadê marido, cadê filhas? Eles passam, não é a primeira vez que eles passam sozinhos, nem eu aqui. Oh, meu Deus, essa é a nossa vida, gente, essa é a nossa vida. A gente está aqui para servir os outros e para a gente também, né? Porque a gente precisa trabalhar. E assim, foi opção minha ser médica, né? Ninguém mandou, mas não é fácil. Não. Passar longe. Ai, Ana. Então, Tati, desejo a você um super ano novo, tá? E que você não desista. Não desista da profissão, não desista da sua família, não desista dos plantões, porque a gente precisa, né? Todos precisamos. Tanto a gente quanto os pacientes, né? Então, mas não vou desistir, não. Elas dão força pra gente. Isso mesmo, Tati. Um beijão pra você. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado do quadro que nós apresentamos e agora vamos chamar o intervalo comercial e logo mais voltamos com a sequência de entrevistas sobre Zika vírus e gestação.